com a Z e hoje a conversa vai ser boa. Qual a função da paternidade para a vida em sociedade? Vamos receber a nossa querida psicóloga de plantão, Márcia Caldas, e hoje temos uma convidada ultra especial, a psicanalista Priscila Pinechi. É assim que pronuncia seu nome, Priscila? Desculpa aí se eu pronunciei errado. O papo hoje vai ser bom, a conversa vai ser muito bacana. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. Vamos entrando. Vamos falar aqui como é que funciona, para quem não conhece, para quem não sabe. O Papo com a Z é um espaço criado para a gente oportunizar especialistas, pessoas trazerem falas importantes, falas pertinentes, falas que podem nos ajudar, que podem fazer com que a gente tenha mais qualidade de vida, que a gente se identifique, que a gente saiba. Opa, sejam bem-vindos todos, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui as nossas convidadas. São informações que podem ser muito úteis e podem nos ajudar no dia a dia, visando ter mais qualidade de vida. Agora vamos mandar para a Priscila. Vamos lá. E hoje a conversa vai ser muito bacana. Boa noite, Márcia. Que delícia ter você aqui de novo para a nossa conversa. Oi? Boa noite a todos que estão conosco já aqui. Gente, esse papo é muito legal. Deixa eu botar aqui qual a função. Ah, Márcia, desculpa, eu te cortei, fala aí. Você estava falando o nome da Priscila, é Priscila Pineski. Ah, Pineski, desculpa. Eu falei, gente, será que eu pronunciei errado? Mas tá tudo certo. Você fez o acerto aí. Eu mandei o convite para ela. Qual a função da paternidade? Val, que bom que você está aí para a vida em sociedade. Luciana, que bom que você está aí, Luciana. Vem tomar café comigo. Cadê você? Sociedade. Deixa eu ver se eu escrevi tudo certo. Para a vida em sociedade. Publicar e vamos fixar. Cadê a nossa outra convidada? Hoje consegui essa presença por aqui. Que bom. Oi, Val. Que delícia que você apareceu. Que bom. Gente, vamos convidar as pessoas. Aviãozinho aqui, ó, de baixo, manda para todo mundo. A conversa vai ser muito boa. E deixa eu ver se a Priscila recebeu lá o convite. Deixa eu ver. Priscila. Nossa, hoje eu fiquei assim meio acanhada com a fala da Priscila. Nossa Deus, ela falou lá que eu fiquei emocionada, viu? Foi legal. Falei, Tudo que eu não consigo falar, mas que eu penso também. Eu acho interessante essa iniciativa. Que linda! Seja bem-vinda a esse espaço, que delícia. Acanhada não, senhora, é isso mesmo. A gente tem voz, né, Márcia? A gente tem que colocar, isso é verdade. a gente tem que levar a público, sim, trazer notícias importantes. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, boa noite. Boa noite, ela tem uma preferida, Priscila, que é a Súria. Uma sexóloga que também faz lives maravilhosas. Todo mundo que vem aqui é top. Eu procuro, gente, trazer as melhores pessoas, que são pessoas referendadas, que possam passar informações realmente relevantes, que possam fazer a diferença, que vocês que nos acompanham possam se identificar, saber se estão passando por algum daqueles problemas, buscar ajuda de alguma forma. Então, é muito importante que vocês participem. Quem não pode assistir, eu recebo muitas informações aqui, Priscila, de pessoas, eu não posso assistir, vai ficar gravado, eu vou assistir depois. E tem um grupinho que quando vai para o YouTube, assiste também. Isso aí, tá vendo? Eu acho muito legal. Olha, para prestigiar nossas convidadas, eu vou desativar os comentários,
com pena de que isso prejudica o meu engajamento, mas a gente tem que favorecer aqui nossas convidadas. Quem está acostumado a assistir nossas lives sabe que a gente costuma fazer isso. Quando estiver próximo de acabar, uns 15, 20 minutos, eu libero de novo os comentários. Porém, se alguém quiser falar alguma coisa com a gente, consegue. É só vir nesse balãozinho aqui com interrogação, mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta, que eu leio aqui e passo para as meninas. A Márcia está poderosa hoje. Fez cabelo também? O pessoal estranha, né? Eu vou ao salão toda terça-feira. Então, até quinta eu tô arrumadinha. Aí, porque eu malho alguns dias, né? Então, aquele dia que eu malho, eu prendo o cabelo, porque... Não malha nada, você treina? Você treina? Treino. Sou da época do malhar, né? Agora que eu comecei a fazer isso, porque não gostava de musculação, não. Mas agora eu tô firme. Ah, que bom. Gente, eu peço a vocês, quem estiver por aqui, quem for chegando, que convide pelo menos 3 pessoas para participar desse momento aqui ao vivo. E nós vamos dar início ao nosso bate-papo. A Márcia é psicóloga, já tem carteirinha, né? Já é carteirinha aqui, né, Márcia? Você que está dizendo, né? Convidando muitas vezes, né? Mas eu ganhei algumas seguidoras que te acompanham, né? Estão me seguindo também. Eu já faço aqui meu agradecimento a todas que gostam do que a gente traz, né? De informação. São informações importantes. A gente precisa falar sobre isso, não só aqui receber essa informação, mas passar também para os outros em casa, os amigos, os parentes, os filhos, né? Maridos. É interessante. E eu fico muito grata sempre que você me convida, né? Uma forma de manter vivo o estudo, né, Priscila? É verdade. Isso é Priscila é uma psicanalista. É psicanalista, né? Primeira vez aqui no bate-papo. Fiquei muito honrada com o seu aceite. E olha, já recebi algumas mensagens aqui dizendo, já convida ela para outras, hein? Muito bom. Contem comigo, é aquilo que a Márcia falou, a gente mantém o estudo vivo, a gente pode conversar e ouvir o público, né? Você desativou os comentários, a gente entende por quê, mas eu tenho certeza que vão pintar algumas perguntas e isso faz com que a gente possa dialogar e eu acho que essa função social é nobre pelo simples fato de que a gente consegue ouvir, a gente consegue entender a demanda, a gente consegue aplicar o que sabe dentro de um tema como esse hoje que a gente está trazendo, que é da paternidade, num mês dos pais, né? Então, assim, tem muita coisa e é super benéfico. Eu agradeço imensamente o convite e por estar sendo recebida aqui por vocês pela primeira vez. Que bom. Então vamos lá, a primeira pergunta, né? Quem vai ser a primeira a responder? Vocês decidem aí. Qual a importância da paternidade para as relações familiares? Então, o senso comum já tem essa ideia da importância de um pai, né? De uma pessoa junto da mulher para criar os filhos. A paternidade, ela é tão importante e o movimento das sociedades, eles sempre acontecem de acordo com as demandas, né? Há um número tão imenso de pais ausentes no nosso país, filhos que não têm na certidão de nascimento o nome do pai, que foi criada uma lei para a paternidade responsável. E foi criada este ano. E criou-se a lei para instituir o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável. Sabe que dia foi? 14 de agosto. Olha! Foi esse dia, justamente 2 dias antes, que foi comemorado o Dia dos Pais esse ano, né? Não, o dia 13 foi o Dia dos Pais. Dia 14, segunda-feira, é o Dia Nacional de Conscientização da Paternidade Responsável. Por quê? Porque em sociedade é a figura paterna que é a responsável de instituir a lei, de fazer com que a gente cumpra as leis. E isso vai se dar essa importância
infância, lá atrás, na infância, em torno dos 4, 5 anos, quando a criança passa pelo complexo de Édipo. E muitas pessoas não entendem o porquê, né? É que nessa fase da vida, a criança está tão ligada à mãe. Primeiro, ela é absoluta. Ela acha que ela é o centro do mundo, né? O bebê nasce achando que a majestade do bebê, ele quer tudo para ele que determina as horas que ele vai requisitar, quem cuida. Eu estou ouvindo um ruído. Tá uma microfonia. Você Vocês está com fone? Para mim tá perfeito. Tô com fone. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu também tô, mas eu tô ouvindo um ruído sim. Pois é, isso é tão chato quando fica ruído. Porque eu tô sem. Vamos tentar fazer sem fone. Agora parou. Não? É no seu som que estou falando aqui, Márcia. A volta falando. Tem um ruído do som da Márcia. Se baixar o som, vai melhorar. Baixar o som. E agora? Vamos ver se melhorou. Não, continua. Deixa eu ver se é o mesmo. E agora? Tá, continua? Continua. Nossa, por que será isso? Para mim não aparece, não. Eu estou ouvindo também o... Bom, vamos tentar. Segue. Tá. Então, a função do pai é de interditar o filho em relação à mãe, né? Isso vem do complexo de Édipo, um mito grego, né? O Édipo mata o pai, Líon, para ficar com a mãe, Jocasta. Esse é um mito grego, em que Freud fez a analogia para o complexo de Édipo. E o que acontece? Ele, ao contrário, né, de ficar bem, ele depois se arrepende muito e ele vai e fura os próprios olhos e sai às cegas e fica muito isolado. O que quer dizer que a pessoa, quando se rende aos prazeres de forma ilimitada, faz o que bem entende, ela cria consequências para ela e para a sociedade. E por isso é tão importante a função paterna, porque ele vai dissociar o filho daquela mãe, para que ele possa ter um referencial e, ao mesmo tempo, se contrapor ao pai, mas aprender os limites. É um interdito. O pai é o interdito. É a função da lei, né? Então, você só vai cumprir regras se você tiver alguém para te dizer até onde você pode ir. E essa é a função paterna, né? É isso por isso que é tão importante a paternidade para a sociedade como um todo, não só dentro da família. Porque se a gente não aprende dentro de casa, o Winnicott, que é um psicanalista, né, ele fala que tudo começa em casa. Tem até um livro falando isso. E é exatamente esse exercício da paternidade, junto da maternidade, que vai trazer a pessoa para o convívio social. O primeiro convívio social de uma criança é com os pais, é com a mãe e o pai em casa, né? Mas aí, o quanto que uma ausência paterna pode interferir no desenvolvimento infantil? Você consegue responder para nós, Priscila? Consigo. Porque, assim, o que a Márcia está falando é muito importante, porque hoje a gente não tem só famílias heteronormativas, né? A gente não tem mais essa questão de gênero em que a mulher tem o papel da mãe, uma coisa é papel, outra coisa é função, tá? O papel, ele é designado socialmente. E já a função, não, ela está na constituição subjetiva do indivíduo. Então, quando essa mulher ela é tida como mãe e esse homem ele é tido como pai, nos seus papéis sociais, a gente consegue fazer essa distinção de gênero. Mas a função paterna, que nem a Márcia estava falando, é essa que entrega
esse indivíduo que está sendo constituído, esse bebê, essa criança, para o mundo. Então, independe se é homem ou se é mulher, nesse caso. É quem faz essa função, essa cisão, essa função de separação. Porque o bebê e a mãe, como a Márcia estava falando, ele fica numa função de alienação. É quase que uma coisa só. Então, é ela que dá essa demanda de que o meu choro é de fome, que o meu choro é de dor, que o meu choro é de fezes, né, de fralda suja. E faz a leitura do choro. Exatamente. Isso é dar demanda. Tem uma psicanalista que chama isso de violência de interpretação, que é exatamente isso. Será que é isso mesmo? A gente nem sabe, mas a mãe acaba aprendendo isso. Isso é um exercício diário. E olha, eu falei mãe de novo. É a função materna que dá que designa isso, faz essa demanda ser real. Isso torna uma simbiose tão arraigada que é preciso que haja essa cisão que a Márcia estava contando, que é essa questão da lei, é em nome do pai. É esse terceiro elemento da tríade, bebê, mãe e essa terceira pessoa, que aqui entra a figura paterna. E aí a gente tem essa função paterna como sendo imprescindível do indivíduo que está em formação no mundo, que é sujeito à lei. E é para Freud, onde cria o superego. O superego é aquele que fala, a lei diz isso, a ética diz isso, a moral diz isso. E aí o ego vai chegar à conclusão, eu faço ou eu não faço. É o que o neurótico recalca, porque o id está lá mandando os impulsos. Eu quero, eu quero, eu quero. E é o pai que vai falar não. É a função paterna que vai falar não. Isso é fundamental, porque embora ele faça esse rompimento, embora ele diga esse não, ele está fazendo isso para depois unir. Isso é lindo, isso é divino, porque você desintegra para se integrar como sociedade. Então, olha só, a gente está diante de um cenário que eu comecei falando que não é só heteronormativo, é homonormativo. Nós temos casos de pessoas transgêneras, né, que fizeram a cirurgia, né, de mudança de gênero, de sexo, mas que mantiveram o útero. Então, ele é um pai que pode gestar. Isso não vai ser só uma função mais só de mãe, enquanto mulher, gênero. Então, a gente tem que falar enquanto psicanalista. Por isso que eu digo, olha a importância de um canal como esse que você está possibilitando. Que a gente vai ter que mudar o viés da nossa capacidade de interpretar papéis que, na verdade, são mais importantes em suas funções. O papel é jurídico. É aquele que dá o nome, é aquele que dá o sobrenome, né? Uhum. E você não pode tirar do sujeito esse papel. Você pode não criar o filho, mas você é a mãe ou é o pai. Você está entendendo? Você institucionaliza isso. Eu me gabarito, eu sou a mãe da Manuela e do Miguel. Ninguém vai me tirar essa coisa, mesmo que meus filhos sejam levados para a adoção. Então, isso é muito importante. Essa noção do tema de hoje, ela tem essa preocupação de fazer com que aquele corpo que nasceu se torne um sujeito. Porque a gente não nasce, gente. A gente nasce um ser, um animal mamífero humano. Mas o que nos torna pessoa é exatamente a constituição dessa subjetividade, que mora no pai também. É complementar. E a gente tem, sim, a gente tem desde Freud, olha, Freud falou sobre isso em 1930, muito remoto, né? Ele era muito machista, ainda estávamos dentro de um patriarcado, onde o poder do pai sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os bens da família era total, né? E ele dizia, não consigo pensar em nenhuma necessidade de infância tão intensa quanto a da proteção de um pai. Mas ele falou isso num texto chamado Mal-Estar da Civilização, muitos falam Mal-Estar da Cultura. E é exatamente quando ele chama atenção que esse pai, Zenaide, vai ser o referencial, como a Priscila falou, né? É aquela coisa da função paterna.
Pode ser um pastor, pode ser uma igreja, pode ser uma lei instituída de convívio. A pessoa se colocar eticamente dentro da sociedade. Porque muitas vezes, vamos imaginar uma coisa prática, né? Uma coisa de hoje. Um homem que está casado, ou uma mulher que é casada, e se vê atraído por outra pessoa. E aí, o id, como a Priscila falou, que é a nossa parte instintual, nossa pulsão de vida, nosso princípio do prazer, vai dizer assim, vou ter uma satisfaçãozinha ali, né? Vou marcar um encontro, vou me locupletar com a pessoa. E o sensor interno, que bem trabalhado, passado pelo Édipo, vai dizer, não posso. Então eu vou deixar de ter um prazer para continuar tendo prazer da família, de ter como olhar para a própria mulher em casa, a família, a mãe, o pai, né, tudo isso como um freio para você não fazer o que não deve, muito entre aspas, né? Então, essa é a noção do interdito, nesse sentido, de você não dar vazão ilimitadamente ao seu prazer, para viver em sociedade. Se nós não tivéssemos como cumprir regras, né? As pessoas que não acham que tem o direito, eu sou aquele famoso, sabe com quem está falando? Que acha que pode tudo, né? Aqui em Resende a gente tem muitas pessoas que acham que não passaram pelo Édipo, não, que eles acham que são donos da rua, né? Não bota seta. Nossa Senhora. O Roberto da Mata, um antropólogo, que diz, né, que a gente prova que tem educação no trânsito. Quando a gente sabe da existência do outro. O que Édipo faz? Ele ignora a existência do outro. Ele quis a mãe e ele levou ao ato, né? Ele matou o pai e quis a mãe. Todo filho quer a mãe para si, mas nem todo filho vai matar o pai para ficar só com a mãe, tomar o lugar do pai. Qual é o filho que não gosta de dormir quando o pai não está em casa? Não gosta de dormir na cama da mãe, não é? Mas esse é um desejo infantil, mas que não pode ser uma coisa de todos os dias. A família tem que interditar esse filho. Não, você vai dormir no seu quarto e aqui é o lugar do seu pai e da sua mãe, né? E isso é para aprender que nem tudo você pode fazer. Nesse então, sentido. O que você está dizendo é que tem muitos casos. O que você está dizendo é que, por exemplo, nos dias atuais a gente encontra muitos casais que os filhos permanecem longa data dormindo na mesma cama. O correto é evitar isso. Depois eles vão reclamar do filho de 40 anos que não quer ir embora de casa, não quer casar, não quer ter filho, porque essa função paterna é tão importante que é o que vai dar essa ideia de constituição de família também. Os filhos quererem seu próprio espaço, quererem sua própria família, quererem ser pais e mães. Então, é importantíssimo, uma coisa que a gente não se dá conta, né? Mas que Freud estudou a fundo. E depois, os outros psicanalistas foram além. O Winnicott, por exemplo, ele fala que o interdito do pai hoje, e a gente pode trazer para os nossos dias atuais, né, bem recente, é dizer para o filho, ouve a sua mãe, respeita a sua mãe. A sua mãe está falando, olha como é que você está falando isso com a sua mãe? É o pai que tem que chamar a atenção do filho para respeitar a mulher, para respeitar a mãe, entende? Então, nesse uma cumplicidade, aspecto, assim, precisa ter essa cumplicidade. Sim, e aí muitas pessoas hoje falam sobre uma crise de paternidade, quando fala isso que a Priscila estava chamando a atenção. Hoje as famílias são muito diversas, né? Hoje não existe mais aquela família nuclear, ainda existe, mas não é só isso que é considerado família, pai, mãe e filhos. Tipos de família. Vários tipos. Tem os homoafetivos, tem avó e netos, tem várias famílias onde a função paterna é exercida por outras pessoas que não o pai. Até porque muitos pais não estão lá, né? Nem é só por morte, não, porque não querem assumir seus filhos. Então, a nossa vivência atual
é muito diferente daquela que era de Freud, né, dizer e tudo. Mas é como a Priscila está chamando a atenção. Vai depender de quem é que vai assumir essa função de interdito, né, de dizer. Até aqui você vai... Eu sou meio sargentão, meio mãe sargentão, né? Meu filho não podia sair antes dos 18 anos para a festa da cidade. E muita gente falava assim, poxa, mas você não deixa, não. Eu digo até para ele, nem dizer que fui eu que não deixei, para ele dizer bem blasé que ele não queria ir. Que ele não queria. Aqui, eu liberei aqui um pouquinho, daqui a pouco eu solto, eu prendo aí de novo. A função paterna, então, ela precisa ser necessariamente exercida pelo pai? Não, né? Não necessariamente, como a gente falou, não está atrelada à função do pai biológico, né? Uhum. E se fosse assim, a gente estava perdido, porque quantas famílias não têm o pai presente hoje, né? Então a gente tem isso situações... que eu ia até perguntar aqui, o quanto essa presença masculina pode interferir no desenvolvimento infantil? Isso é curioso, porque, olha, a gente está considerando isso como uma possibilidade dessa função paterna ser exercida pela masculinidade, pelo masculino. Isso é interessante, porque a psicanálise ela vai entender que o que tem que ser resolvido ali? É essa função de ruptura, de cisão, a introjeção da lei. Isso é importante nesse momento do complexo de Édipo. Então, a questão de ser feminina ou masculina não interfere nisso, porque, veja bem, vamos colocar de forma hierárquica, tá? Em primeiro lugar, inquestionavelmente, tem a mãe. Logo abaixo, provavelmente vem uma avó, entendeu? Hoje ainda mais, do tipo, vou deixar meus filhos com a minha mãe, vou deixar meus filhos com a minha sogra, porque ela tem mais tempo, entendeu? Ou então vem uma madrinha, uma tia, alguém que esteja mais disponível. Então, de novo, vem uma mulher nessa sequência. Depois disso, um pouco mais abaixo, vem o pai. Então, assim... Aí esse pai, nessa questão de masculinidade, por exemplo, ele não se envolve com a troca de fraldas, ele não se envolve com a mamadeira da madrugada, ele leva para o parque, ele leva para passear, mas ele não busca na escola, ele não participa da... Não é uma crítica, a gente está fazendo uma análise de papéis que estão sendo, como é que se fala, comprovados hoje. Tem famílias heteronormativas, por exemplo, que o pai nunca foi conversar com a diretora, que o pai não sabe das notas do filho. E isso, Zenaide, é muito interessante, porque além de não depender de ser masculino ou feminino, de ser homem ou mulher enquanto gênero, também não depende de estar ou não presente. Você pode ter um pai que mora distante, de famílias de separação, né, de divórcio, em que o pai é mais presente do que aquele que dorme todo dia na cama da mãe. Você está entendendo? Então, assim, é mais do que um papel, é uma função. E isso iguala na maternidade. A mulher, ela colocou no mundo porque ela tem um útero e ela gerou esse corpo. Agora, a subjetividade humana, o que vai fazer esse ser se tornar um sujeito, um indivíduo, são essas funções de alienação, que é essa que interpreta a demanda do bebê e que vai fazer com que ele se constitua. Então quer dizer que esse choro é de dor. Então quer dizer que eu estou assim por conta disso. Isso vai fazendo com que a gente se entenda. Olha que importante isso. E depois vem nessa parte em que a criança começa a se olhar no espelho, ela começa a ver que ela é ela não é a mãe. Começa a se reconhecer. Exato. Isso tem muito nas escolas, com 2 anos de idade, então, aquela sala cheia de espelho para tudo quanto é lado. E o interessante é o seguinte, mãe, ela não existe para essa criança. Essa mãe, ela é multiforme, ela não tem forma, ela é um peito, entendeu? Ela é uma mão, né, Márcia? Isso é tão lindo, gente. Ela é um colo, ela não é mãe, ela não é um ser integral. E é aí... meio que o úterozinho, né? Aquele cantinho que ele estava lá. Exatamente.
quando ele vem para esse mundo e que ele depende daquela pessoa, porque pode ser qualquer um que dê a mamadeira, não precisa ser peito, tá? Qualquer um que o alimente, qualquer um que troque a sua fralda. Então, ele vai usar os sentidos para começar a interpretar. Aquele peito é meu, aquela mão é minha, eu sou ela, entende? Por isso que a função paterna é tão importante, porque vai fazer essa cisão, porque isso acaba matando o bebê, né, Márcia? Isso sufoca, é a mãe descabelada que não consegue mais dar conta da rotina diária. Essa mulher, ela precisa de auxílio, ela precisa do interdito, ela precisa da interdição que a Márcia está falando. A Sônia está perguntando aqui, tem uma seguidora perguntando aqui, o fato de os avós estarem assumindo a educação e acompanhamento dos netos interfere demasiadamente muito no futuro da personalidade desse ser? Então, se essas funções de lei, de interdição, de introjeção da lei for bem executada, show, esse indivíduo precisa disso. Assim como se tem aquele na função materna que está ajudando na questão das minhas demandas enquanto, né, indivíduo que tem fome, que tem sede. Você veja, se você começa a falar assim para a criança, você está com sede? Toma aqui a água. A criança não consegue ter consciência de que ela está com sede. Se você não espera a criança, porque você tem que dar um espaço. Então, se você não para pensar e permite que essa criança fale assim, nossa, eu já estou com fome, tenho que comer? Você já injeta comida nessa criança. Essa criança não vai entender quais são os seus limites, não vai entender quais são as suas demandas, ela não vai se entender quanto sujeito. Então, olha como é que é tão importante uma coisa quanto a outra. A gente hoje está falando de paternidade, que é esse indivíduo que vai me colocar no mundo. E quando que isso vai ser bem sucedido? Quando eu, depois da minha adolescência, depois dessa fase, né, das várias fases do desenvolvimento do indivíduo, né, ele se joga no mundo, ele vai ter autonomia. Ou seja, ele adulteceu, ele amadureceu. Aí sim eu posso dizer, essa função paterna foi extremamente satisfatória, porque eu estou pronto para olhar para vocês e dizer, obrigada, meu pai, pelos nãos que você me disse, pelas chances de extrapolar o mundo. Isso é lindo, isso é divino. Não sei se a Márcia concorda comigo. Concordo. E também o pai e a mãe se permitirem ser falhos. Porque o filho que não entende que os pais têm coisas boas e ruins, ele também não consegue se espelhar, porque se é um pai idealizado, uma mãe idealizada, perfeita, ele sempre vai se achar inferior, incapaz, né? Não vai ter a autonomia que a Priscila está falando. Muitas vezes, essa coisa... Muitas vezes a mãe, por exemplo, o pai não está em casa, o pai não tem um pai, né? Presente. E a mãe fala, se teu pai estivesse aqui, te corrigia. Se o seu pai, você parece filho do seu pai, numa crítica, né? É filho do seu pai mesmo, desmotivando o filho. Quer dizer, é uma idealização. Não é o pai real, a mãe real, com as falhas, com os momentos difíceis, né? E a questão da paternidade, ela está ligada ao comprometimento com essa criança. A mãe normalmente tem, a avó geralmente tem, mas os homens, aí nessa questão da função paterna, a gente sabe que uma avó, uma mãe, às vezes assume essa função exatamente porque os homens, muitas vezes, se fragilizam diante de um filho, né? Da maternagem, que é aquela coisa de saber a cor preferida do filho, saber qual é o livro que ele está lendo, se interessar pela criança, desde a sua formação. A lei, que eu citei aqui da paternidade responsável, ela não fala só de paternidade responsável, fala de maternidade responsável também. Só que a mãe já está ali com o bebê dentro dela, né? Então ela não tem como fugir. Não tem como dizer assim, não vou cuidar desse bebê, né? Porque se ela comer besteira, por exemplo, só comer
hambúrguer e Coca-Cola, vai morrer de azia. Então, ela se prepara, faz o pré-natal, mas essa função da paternidade, da maternidade, ela deve existir antes até de uma gravidez. Um planejamento, como é importante o filho ser querido, planejado, esperado, né? A escolha do nome vai falar muito para o sujeito, né? Essa coisa do em nome do pai, eu entendo dessa forma, porque foi gerado, foi querido, foi esperado, né? É um novo ser ali. E esse comprometimento, muitas vezes, não acontece. Às vezes, a lei tem que impor, né? Muitos pais são obrigados a fazer testes de DNA para comprovar a paternidade e, daí em diante, cuidar dessa criança, nem que seja financeiramente. Então, é muito triste a gente ver essas fugas, porque isso faz parte da vida do ser humano. O humano precisa disso. Ele precisa do olhar da mãe e precisa do orgulho do pai. Então, é importante que o casal assuma as suas funções, como a Priscila está falando, né? Tá, agora me passou aqui pela cabeça a questão da criança que o pai que tem que assumir desde do nascimento. Por exemplo, uma criança que perdeu a mãe no parto, por exemplo. Uhum. E aí, muitas vezes até numa separação ou na morte da mãe, quem assume a criança muitas vezes são os avós. E geralmente os avós maternos, né? Ou então, se a mãe do pai assume, ele mora com a mãe, mas quem cuida é a mãe dele. Mas interessante. Pode falar, Marta. Pode falar. Então, falei o interessante até apareceu agora no canal aberto, na TV aberta, passou. O filme chama-se Parentalidade, né? Acho que é Parentalidade o nome do filme. Isso, é. É um homem, né? Um americano, ele até negro, ele perde a mulher no parto por uma embolia pulmonar, se não me engano, e ele se vê às voltas com a filha, e ele faz isso que a Márcia está falando. Ele vai em busca da mãe, acho que é a mãe dele, não sei se é a mãe ou se é a sogra. E aí, o que a gente observa? Lacan fala muito disso. O sujeito, ele, por ter sido cuidado, automaticamente ele sabe cuidar. Isso é sine qua non. Você não precisa ter um útero, né? Porque não existe. O Winnicott fala isso, né? Só existe uma mãe quando nasce um filho. Então, essa mulher, ela isso vai... vale para a mulher também. Exato. O que a Márcia estava falando de se preparar para ter esse filho chama-se perinatalidade. E todas essas nossas conversas aqui sobre essas funções chama-se paternalidade, né? Parentalidade. O que é isso? É você estar imbuído de cuidar da futura geração, gente. Nós não estamos falando só de filho nosso. Nós estamos falando de indivíduos que vão ser preparados para uma futura geração. Então, isso coloca um pai e uma mãe, principalmente um pai, por ter essa coisa da introjeção da lei, num papel extremamente importante. Então, quando esse pai se vê, né, numa condição de ter que criar um filho na ausência dessa mãe por morte, pelo óbito, por exemplo, ele pode acreditar que ele é capaz. E ele tem que ter essa responsabilidade, porque ter filhos é ter responsabilidade. Não é só uma responsabilidade jurídica, não é só uma responsabilidade afetiva, é uma responsabilidade constitucional. Porque você nasceu de alguém, entendeu? Você nasceu de alguém. Logo, você é capaz de fomentar a vida para alguém. Então, quando a gente entende isso, muda completamente a nossa postura diante da própria sociedade.
Entendeu? E é importante que a gente saiba que, por exemplo, a Melanie Klein, onde que ela discorda de Freud? Porque Freud vem falar do complexo de Édipo. E o Freud, ele coloca uma temporalidade, ele coloca um período da idade em que isso vai se dar. A Márcia já falou sobre isso aqui quando ela comentou no complexo de Édipo. Para Melanie Klein, todo bebê nasce já com o seu ego, um ego muito primitivo. Então, o superego dessa criança, ele é tirânico, porque assim como ele quer destruir tudo, ele quer ter tudo. Então, ele vai ficar brigando contra isso. Por isso que a gente vê crianças que são muito agressivas, crianças que são muito agitadas, crianças que, por exemplo, você acaba de limpar a criança vai lá e se caga inteira, né? Aí a mãe fala, meu Deus do céu, essa criança parece que me odeia. Esse embate, esses ataques a essas figuras cuidadoras, ela faz parte dessa constituição. Ela entrega para o outro para poder extravasar tudo o que está sentindo e que ela não consegue ainda dominar. Então, olha a dedicação que a gente tem que ter enquanto pai ou enquanto mãe. Isso não fica só a critério da mãe. Isso tem que ser feito em conjunto. Isso tem que ser feito com a instituição que está presente. Uma creche pode fazer esse papel. Um orfanato pode fazer esse papel. Um posto de saúde que tem a equipe de saúde familiar, né? Isso, o SUS hoje tem essa equipe que vai na casa do indivíduo. Você não foi no dentista, por que você não compareceu ao cardiologista? Nós abrimos a vaga para a sua mamografia. As crianças, principalmente, por que não foi à escola? A gente teve agora, acho que uma cidade no sul, ela recuperou mais de 100 crianças que estavam fora da escola com uma quantidade enorme de faltas. Isso é colocar a introjeção da lei. Isso é a função paterna. E é assim que a gente tem que interpretar tudo. Entender essa coisa macro, porque é mais do que só dentro de casa. Vocês estavam falando de um filme da parentalidade. Eu lembrei de um outro filme em que o pai briga na justiça, também porque perdeu a mulher, e ele tinha síndrome de Down. E ele consegue cuidar da filha. É um filme muito bonito, agora eu esqueci o nome. E ele fica preso e ela vai buscar o pai, né? E ele brincava muito com ela, era muito lúdico, mas cuidava muito bem da menina. E ele ganha a guarda, mas ele é também pedido que a família ajude ele. E essa maternagem, essa dificuldade, tanto do homem quanto da mulher, de cuidar sozinho. É importante que tenha suporte familiar das pessoas envolvidas ali naquela pessoa que está vindo, naquela criança. Nesse processo. Desde a gestação, né? A mulher passa por muitos períodos difíceis e essa importância também é para ajudar a mulher a ter paciência, a ter o tempo dela também respeitado e ela conseguir fazer as coisas de uma maneira tranquila com a criança, né? A mulher, ela fica exausta, ela grita, ela se perde, faz um monte de coisa atabalhoada. Então, tanto o homem também precisa de ajuda, quanto a mulher, né? Mas é importante que a pessoa deixe de ser filho ou filha para ser pai ou mãe, né? E também essa coisa vai ser começada desde a primeira infância. Porque, como a Priscila falou, a gente vai lembrar que foi cuidado e como foi cuidado. Por isso aí a gente tem os consultórios cheios de pessoas. É o instinto, né? Aflora o instinto do cuidar, né? Eu não chamo de instinto, mas é uma referência. Você aprendeu, né? Porque você foi cuidado de alguma forma. E daí você vê vários casos de pessoas que procuram ajuda psicológica, adultos, porque teve uma falha aí nesse cuidado em algum momento da vida, ou no ambiente familiar,
ou na pessoa do pai ou na pessoa da mãe, em que ele se perde. Em adulto, não consegue realizar as funções dele, de que ele é capaz, mas que ele precisa de ajuda para fazer uma elaboração daquilo que ficou faltando, das falhas que ele teve na infância. E aí essa fala que vocês colocaram agora me fez pensar, e as crianças que, por qualquer motivo, ou um acidente, ou separação, ou situação socioeconômica, não tem o pai e a mãe? É aí que entra a instituição fazendo essas funções. E elas podem não ter, né, essa questão às vezes o próprio afeto é até maior do que o que essa criança receberia dos genitores biológicos. Porque eles sabem da responsabilidade, entendeu? E isso é muito bacana, você vê. As crianças que vão cedo para a creche, elas estão ali, embora os professores nem tenham, às vezes, uma preparação adequada para isso, mas elas estão ali fazendo essa intermediação, entendendo a parte dessa mãe, né, que conseguiria interpretar as demandas do filho, e também desse pai. Aí não pode, espera a sua vez, joga no lixo. Isso é muito legal, isso é muito bacana, porque de uma certa forma, alguém vai fazer essa função. Porque nós, e diferente dos outros animais, né, nós precisamos do cuidado do outro, Zenaide. Olha, é fato. Depois de 72 horas de nascimento, se essa criança, se esse bebê não tiver um cuidado imediato de um adulto, ela sucumbe, ela morre. Ela morre. Os outros animais não. O corpo, literalmente, o instinto, né, já nasce praticamente preparado. Exatamente. A gente não nasce com esse corpo preparado. A gente ainda não tem. Por isso que a constituição do sujeito é uma fase que demanda todo um cuidado, toda uma atenção. Tem escolas, institutos, né, que fazem escolas para pais, porque vai ensinar com essas questões da psicanálise como que você vai fazer com que o seu filho passe por essas etapas, né? A gente tem a fase oral, tem a fase fálica, tem a fase genital, tem um monte de fase, né? Eu não sou muito boa com essas literaturas assim, não. Ainda mais que eu gosto muito da coisa empírica, né? A gente coloca na prática o conteúdo. A teoria, ela é aplicada no seu discurso, no seu diálogo, no seu entendimento. E isso, por exemplo, a gente tem que fazer com crianças. Então, dependendo do que a criança pergunta, a gente tem que saber responder de acordo com a capacidade de interpretação daquela criança. Famílias pobres, elas sofrem muito com isso, porque quando o rico tem um filho, nasce um herdeiro. Quando uma mãe pobre, né, favelada, de rua, de situação de rua, quando nasce um filho dela, consequentemente a gente vai ter aí um estorvo social. Então isso é uma situação real e que a gente precisa olhar para esse indivíduo como um sujeito que vai estar fazendo parte da nossa sociedade. Ele não é simplesmente um estorvo. O que falta para ele é o que está sobrando para aquele que está tendo condições favoráveis. Eu estava, enquanto a gente trabalhava hoje, o dia de hoje, né, para fazer a live agora, à noite, eu tive acesso a informações de, por exemplo, mães negras. Elas têm menos... como é que é o nome daquela da injeção que toma para não ter dor? Anestesia. Anestesia. Ela recebe menos anestesia do que a mulher branca. Por quê? Porque acredita-se que a mulher negra suporte mais a dor? Ninguém fala assim, não, eu vou dar menos para ela para economizar, porque eu sei que ela vai suportar a dor. Não, isso já está na estrutura do racismo. Então, olha quanta coisa está envolvida. O quanto que a psicanálise precisa pensar esse tema e se responsabilizar. Então, de novo, o que eu falei a respeito dessa responsabilidade que você tem de colocar temas tão importantes no seu espaço, no seu perfil, é muito grande. Porque a gente tem condição de mudar, uma vez que a parentalidade diz respeito à nova geração, eu vou cuidar dos filhos que serão adultos da futura geração. Olha o quanto isso envolve compromisso, afeto, responsabilidade. E a gente já tem
A gente já tem agora, né, Zenaide e Priscila, a prova de que é importante, porque as gerações das nossas mães, dos nossos pais, era mais ou menos tudo nos trinques, né? Tudo esperado, conforme o esperado. A mãe cuidava dos filhos, os pais cuidavam de impor limites. E a geração passada? A geração dos nossos, que hoje está por volta dos 40 anos, não queriam impor limites aos filhos. Aí a gente tem uma geração de jovens hoje incapazes de aceitar uma frustração. Tá. Insatisfeitos. Né? Insatisfeitos. Esse é o resultado da falta da função paterna. A pessoa que diga, você vai fazer porque é seu dever. Você tem direitos, mas você tem deveres também. Então, a gente tinha hora para dormir, a gente tinha hora para comer, a gente tinha hora para estudar. Hoje em dia, as crianças estão mandando nos pais. Aí, o que a gente pode esperar das futuras gerações? Cada um, né? A sociedade está muito narcisista, não é à toa. Sociedade narcisista no momento que a gente pensa que cada um quer saber dos seus direitos. Eu sou importante, o meu momento é importante. Gente, você vai em uma fila de banco, se a pessoa demora muito numa fila, começa a reclamar. Não tem quer passar na frente do outro. Ninguém tem paciência, não sabe esperar. Isso tudo é fruto da falta da função paterna. Já é resultado das gerações que não querem assumir essa função. Então, se você está hoje uma horizontalidade, né? Antes era... Não entendi. Antes era aquilo. Antes, as gerações anteriores, era uma estrutura vertical. Né? Você tinha o pai ou o chefe, né? Isso é muito comum antigamente. Né? Se eu não escuto um pai, eu escuto meu chefe, eu escuto um amigo da família que é muito mais velho, que é muito mais experiente, etc. Um tio. Hoje não. Hoje a gente está numa horizontalidade. Um filho, às vezes, sabe falar de assuntos que um pai e uma mãe não dominam. Né? Com o advento da internet, a gente volta lá antes da Idade Média. O que é profano, o que não é profano. Né? A criança, ela só é constituída como criança depois da Idade Média, né? E isso tem muito a ver com a questão de Jesus, o menino Jesus, né? Então a criança, ela tem a inocência, a criança tem libido, a criança tem desejos. Todo indivíduo, quando nasce e que tem uma interdição dessa função paterna, ele se torna um ser desejante. Há uma falta. Há uma falta constitucional. Então, essa falta constitucional vai fazer com que eu busque novas pulsões. Porque eu já não vou ter mais aquele seio, eu não vou ter mais aquele toque, eu não vou ter mais alguém trocando a minha fralda. O que me falta? Quem vai dizer o que me falta? E uma coisa importante, toda mãe que pare um filho é inevitável. E assim, por mais que doa, é inevitável. Não há reintegração. Essa criança nunca mais vai voltar para o nosso útero, nunca mais vai permanecer dentro da gente. Não tem como, é impossível. A gente vai tentar... O lugar seguro do planeta é no útero, mas não tem como voltar. Romantizamos e falamos que é o nosso coração fora do peito. Não dá para voltar. Você está entendendo? Então, assim, essa função paterna, ela é importante, ela é decisiva. As mulheres precisam fazer com que o companheiro, a companheira, falando, né, de forma generalizada, ou o marido, ou o próprio pai dela, na ausência de um marido, alguém precisa fazer essa interdição. Pelo bem dessa mãe, pelo bem dessa criança. Essa criança precisa... da humanidade.
com o meio da sociedade. Essa criança precisa dar nomes ao que ela quer, ao que ela sente, ao que está faltando. E a clínica é cheia disso, né, Márcia? Porque quando o indivíduo chega para a gente, por exemplo, aqui a gente hoje está num diálogo, né? A gente está dialogando sobre temas interessantes. Isso aqui é uma pulsão oral, ó. A gente está aqui falando, colocando um conhecimento, verbalizando. Isso aqui é libido, isso aqui é prazer, isso é pulsão. Você está entendendo? Então, quando a gente casa, a gente está procurando o que nos falta. Ah, mas não é esse casamento que eu queria. Ah, então eu quero filhos. Ah, mas não eram meus filhos que eu queria. Eu quero outra coisa, e eu quero outra coisa. E é isso. E é isso que coloca esse indivíduo no seu lugar, como ser faltante, desejante, pulsante. E é aí que a gente entra, né, Márcia, com a nossa função de terapeutas, auxiliando, entender, interpretar, dialogar, ouvir, porque a psicanálise é a escuta ética. Eu posso falar como psicanalista, a Márcia vai falar como psicóloga, né? Como é que é a escuta, é uma escuta acolhedora, uma escuta da alma, né? Escuta de alma, ouvir as demandas de amor, né? Porque Freud dizia isso, que toda demanda é uma demanda de amor. E eu concordo plenamente, porque a gente não fica com problemas, com neurose, sem um conflito interno, né? Existe um conflito ali, por que eu, por que aconteceu isso comigo, né? Por que eu não tive esse pai, quem é meu pai, essas coisas que demandam, né? E aí entra também essa questão de a mãe propiciar espaço para esse pai acontecer, envolver o pai, né? Não dar todos os pedidos. Você que trabalha com presentes, é importantíssimo os pais não trocarem a presença deles por presentes, né? É muito importante. O filho não vai lembrar do que ele ganhou. Ele vai lembrar de quando esteve com o pai ou a mãe. Os momentos que foi dito, que passou, o que foi dito. O que você está dizendo que não é aconselhável presentear demais uma criança. De jeito nenhum. Tudo mesmo que possa. Presente. A Priscila falou dos bem-nascidos, mesmo os pais que tenham dinheiro, eles precisam entender que tem que passar para os filhos a questão da necessidade, da utilidade das coisas. A gente não pode ter milhões de coisas. Se o filho, ele é criança pequena, ele não vai dar importância para brinquedos caríssimos. Às vezes, um brinquedo bem simples, de R$1,90, uma loja de R$1,99, que não tem mais nada custando R$1,99. De ser um pedaço de papel. Não é? Dar vazão à sua criatividade é muito melhor, né? A gente brincava de comidinha, quando era criança, com as plantas do jardim, né? Se você não tem brinquedo, você inventa. A imaginação é muito boa. Matinho, já brinquei com matinho. Já pintou unha com aquela esqueci, Maria Sem Vergonha, né? Isso é muito importante para o lúdico. Na brincadeira, você aprende também a lei. Você também, na brincadeira, leva para a criança. Né? Essa conversa toda me fez ter uma leitura, assim, vocês me corrijam se eu estiver errado. A importância da paternidade, a importância de ter o cuidado com o outro, com aquele ser que está nascendo. Primeiro, nós somos seres que nascemos para viver em comunidade, não somos seres para viver sozinhos. O que vocês me passaram é que dá até para entender por que as pessoas que vivem sozinhas estão sempre se sentindo solitárias demais da conta. Porque ela precisa de um outro ali para sei lá. Eu vejo isso. Outra coisa é as mães que vão ter filhos pela primeira vez, muitas vezes elas chegam, já aconteceu comigo e obviamente com vocês e com quem está nos acompanhando, de falar assim, como é que vai ser, eu não sei como é que vai ser, eu não faço ideia. Eu já cansei de falar assim, fica calmo que na hora você vai saber o que fazer. Porque realmente a gente desperta esse cuidar, principalmente quem já foi cuidado como vocês colocaram.
né? E o que eu percebi assim de grandioso nessa conversa toda é que essa educação, esse cuidado com esse ser interfere gravemente na sociedade, na humanidade. O que vai ser da humanidade, como vai ser o planeta. Pessoas melhores virão se a gente tiver todo esse cuidado com o que nós estamos falando aqui, considerar tudo que nós estamos falando aqui. Fiz uma leitura correta? Acredito que sim, né, Mar? Com certeza. A gente tem que preparar, sempre pensando na vida em comunidade. A paternidade responsável, a maternidade responsável, traduz-se numa sociedade mais justa, igualitária, solidária, né? Isso fraterna. É importante, né? Por que eu fiz essa colocação? Porque muitas vezes, numa ruptura, num casamento, parece que isso vai para o chão, fica cada um preocupado com o seu próprio umbigo e esquece da grandiosidade do que é criar um ser. Entendeu o que eu estou falando? Às vezes fica aquela... Aí tem uma outra questão também interessante, porque uma coisa é pai e mãe, né? A função e o papel. Outra coisa é o marido e a mulher, Sim. né? O homem e a mulher na sua questão da sexualidade, do gênero, né? Então, assim, quando há essa separação, o que se separa é esse homem dessa mulher. Ali não há mais o desejo de permanecer juntos. Ou por uma questão até de integridade física, né? A gente está aí no mês do Agosto Lilás, né? Que é contra a violência da mulher. Não é o nosso caso agora, mas a gente tem que considerar que a separação... ela é do ser humano masculino, do ser humano feminino. Agora, o que tem que permanecer é esse indivíduo que entende uma demanda e esse indivíduo que intervém nessa questão da lei. Entendeu? Isso não pode faltar. Porque quando falta, aí a gente entra num outro aspecto preocupante. A gente pode ter casos de psicose. Quando há a questão do real e do imaginário, do simbólico, porque quando a gente está colocando essa tríade, pai, mãe e filho, quando falta uma haste, o que vai acontecer aqui? Vai entrar a fantasia. Porque se não tem ninguém aqui, eu sou dela, e ela é minha. Entre filho e mãe, tá? E aí vem o nó borroniano lá do Lacan, porque o real é a morte, é o que não tem como mudar. Tá? É o corpo está aqui, ele realmente é fato. Então, isso tem que ser integrado com o imaginário e tem que ser integrado com o simbólico. Então, a questão da realidade, a questão do como a gente interpreta essa realidade tem que funcionar perfeitamente, porque no meio está a falta. No meio está o objeto A de Lacan, por exemplo. Quem eu sou? Que sujeito eu quero? O que eu quero para nós? Na falta de Lacan é difícil de entender. É o tal do puro. Precisa entender. Mas isso é a chave, gente. Ó, na falta de... Se você você evita o real, você entra em psicose. Por quê? Porque você não suporta o fato. Agora, o cara muito bem levado aqui nessa educação, ele é um Nobel de matemática. Você está entendendo? Um psicótico, por exemplo, pode ser um excelente físico. Por quê? Porque ele vê a realidade de outra forma. E ele vai traduzir essa loucura de uma maneira que ninguém consegue interpretar, mas que traz pra gente um consolo, um bálsamo. Tô a voz da minha audiência, lá, explica mesmo aí, kkkk. Legal. Mas olha, de novo, a gente está dentro dessa tríade. Mãe, que na verdade está aqui o bebê, a mãe e o pai. Se esse pai foge, a gente tem, por exemplo, por que Freud fala sobre a homossexualidade como sendo um transtorno? Né? Não é o caso também, a gente não vai entrar nesse embate. Mas ele diz o seguinte, que aqui ó, o bebê fica tão intimamente ligado à mãe e a mãe fica tão intimamente ligada ao bebê que funde. A pessoa não sabe quem ele é. Então essa figura do masculino acaba sendo representada só no feminino. Então você vê muitas mulheres que se tornam masculinas demais. Por isso, a gente vê... Isso são casos de perversão, por exemplo. Isso está dentro da perversão de Freud. Olha como importante é a figura dessa função paterna. Porque essa tríade não pode ficar capenga.
Você tem que colocar alguém nesse lugar. Se você não tem mais um marido, se você é mulher, mãe, e não tem mais esse marido, alguém tem que ser habilitado a isso. Porque isso vai mudar exatamente como essa criança reage no mundo. Se ela vai ser uma neurótica recalcada, se ela vai ser uma perversa, os fetiches, está na ausência da paternidade. Por que que fica só naquela coisa do pé? Na novela tá aí, me manda um pix, né? Ah, eu quero ver um pedacinho mais, me manda um pix, né? Ah, o seu pé, o OnlyFans tá cheio. Eu faço dinheiro com o meu pé, por exemplo. Por que que eu faço dinheiro com o meu pé? Porque você ficou fixado naquela imagem fragmentada daquela mãe. E faltou a presença da paternidade aqui. É muito bacana, gente. É muito bacana. Eu sou apaixonada nisso. A gente poderia ficar falando aqui a noite inteira, né, Márcia? Os funcionamentos vão ser muito resultado da forma como se vive, né? A questão da neurose, psicose e perversão. Tem um filme que eu vi outro dia também, que fala disso, que a Priscila falou, de ter um suporte bom, uma função paterna e materna bem feita, e mesmo na psicose a pessoa ser uma pessoa maravilhosa. É um filme Nas Paredes do Banheiro. O nome do filme é estranho pra caramba, mas é um rapaz que é do banheiro. É um rapaz, tem no Netflix. Um rapaz que é esquizofrênico e ele... Você está dizendo que a explicação está ótima. Ele é um rapaz esquizofrênico, que tem uma doença mental grave, tem as alucinações e tudo mais, e ele é tratado a mãe leva para tratar, e ele se torna um chefe de cozinha, que era o que ele queria ser. E no início, quando a doença desponta, normalmente a esquizofrenia aponta na puberdade, né, por volta dos 15, 16 anos, ele estava no colegial, os pais ficam tão apavorados que escondem até facas dele. Como que ele vai cozinhar sem faca, né? Então ele faz o tratamento e os pais ficam com ele até ele se formar e ele poder fazer a faculdade de gastronomia. Ele se torna um chefe. Quer dizer, quando a pessoa, mesmo com uma doença mental, ela tem a base, ela consegue ter autonomia, ser alguém, fazer alguma coisa, se constituir como sujeito dentro de uma sociedade. Essa é a importância de você levar a sério uma maternidade, uma paternidade de forma responsável, né? Espero que todos entendam. Colocou aqui, ó, bem explicado, o papel do pai é fundamental. O papel dele, pelo que entendi, não deve ser descartado em momento algum. Assim foi meu entendimento. Não sei se correto. É a função paterna, né? Que pode ser um avô que faça essa função, pode ser um amigo da família, pode ser alguém um primo, um padrinho, um tio, um primo. Agora tem que tomar cuidado, porque às vezes quem entra nessa função aí acaba sendo a internet. Nesse buraco, nesse vazio. E aí você perde os filhos para o quarto. Isso dá outra pauta. Gente, o tempo acabou. Ah, que pena. Minutos. Olha, eu espero que quem passou por aqui, quem ficou, tenha gostado. A gente vai deixar, espero que o Instagram permita que a gente consiga gravar aqui, não perder a live. Depois ela vai para o canal. Um prazer enorme ter você aqui, Priscila. Já sabe que vai ter que vir outras vezes. Eu volto. Conte comigo. Mas vocês duas têm conhecimento demais. Tem que falar, tem que trocar em miúdos para minha audiência entender. Eu espero que o pessoal entende. O pessoal entende. É por isso que eu gosto de traduzir para cenas do cotidiano, para as pessoas entenderem. Mas é importante. Eu também gosto muito. Eu gosto do nome técnico, porque às vezes a gente se perde, a memória não funciona bem, a gente não sabe nem o número do celular, que dirá um termo técnico, um ano de... Não dá, não lembro. Sim, mas a conversa foi boa, eu consegui, eu acho que foi bem bacana.
Quem tá por aqui, se quiser bater um print nosso aí, ó, vai, faz o print, pose. Tira os comentários para aparecer. Tá, peraí. Só um minutinho, deixa eu dar um tchauzinho aqui pra Cláudia. Será Vamos que lá. a gente consegue fazer um print? Eu tô com medo de fazer e parar. Alguém faz um print aí pra nós? Faz um print, marca a gente. Fala se gostou. E, ó, muito bacana essa pauta. Eu espero que a gente possa trazer mais assuntos aqui interessantes. Daqui a pouco você vai ter carteirinha aqui também, vai virar sócia. Vamos fazer. Então, Obrigada tá, a você pela oportunidade. Beijo para todos os seus seguidores. Beijo, obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, Zenaide. Foi incrível. Super boa noite para todo mundo. Obrigadão mesmo, gente. Até a próxima. Até. Ai, meu som ficou horrível.